Fala nação, uma boa tarde a todos. Gostaria de, nesse momento, pedir a vocês que dêem o like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, né? Façam todo esse procedimento aí para que a gente possa estar sempre levando algumas informações para vocês aí e falando coisas que a torcida do Flamengo gostaria de falar, mas que os veículos de comunicação não têm coragem de falar. Então, pessoal, primeiramente eu venho falar para vocês o porquê que boa parte da torcida do Flamengo está se enganando com esse treinador que o Renato Maurício Prado brilhantemente classificou como encantador de serpente. O Paulo Souza, ele é o Tite português. Ele conta uma história, ele fala um monte de coisa, veio aqui, falou que ia fazer, que ia acontecer, que o time dele ia ser fantástico, e a gente está vendo na prática exatamente o oposto. O time do Flamengo é uma draga. Melhora um pouquinho quando pega um time mais ou menos, ou times que jogam abertos, né? E claro que com a qualidade do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique, do Gabigol, o time que joga aberto contra o Flamengo está pedindo para perder jogo. Coincidentemente, quando a gente pega times retrancados e que tem um contra-ataque feroz, a gente se arrebenta. Então, Paulo Souza foi um treinador que foi contratado pelo Flamengo e de 2015, né, que quando ele começou a ter destaque no futebol, até agora ele teve 48% de aproveitamento. Ou seja, um treinador fraco, um treinador que mais fala do que faz, chegou inventando um monte de coisa no Flamengo, telão em treinamento, aquela coisa toda. Tudo isso é pirotecnia para enganar trouxa. Enganou boa parte da torcida do Flamengo, né? Mas a mim e uma outra boa parte da torcida não engana. Tá? O aproveitamento dele fala por si só. Tá? Então, gente, mas o responsável por ele estar no Flamengo não é ele, é o Marcos Braz. Pessoal, olha só, eu tenho para falar para vocês por que os jogadores do Flamengo estão sendo marginalizados. É impressionante como agora o Diego Alves não presta, o Arão não presta, o Felipe Luiz não presta, o Isla não presta, o Davi Luiz não presta, o Bruno Henrique não presta, o Everton Ribeiro não presta, o Thiago Maia não presta, o André, nenhum jogador eles aliviam somente o Arrascaeta, que, né, tem jogado bem, mas ele sozinho não consegue nada. Futebol é um esporte coletivo. Então, vocês lembram em 2019, quando o Flamengo foi disputar um Mundial, houve uma polêmica, inclusive de bastidor, que o Flamengo não ia nem entrar em campo para disputar a final contra o Liverpool. Porque ficou acordado entre os jogadores que a premiação seria dividida entre comissão técnica, jogadores e funcionários mais humildes. Por exemplo, ia ter gente ali que ia ganhar um prêmio que era superior a 2, 3 anos de salários dele. Os jogadores quiseram fazer isso, liderados, como se diz, né, como virou a geração de 85, Diego Alves, Diego Ribas e Felipe Luiz. A partir dali, eles não conseguiram queimar eles em boa parte de 2020, porque o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Supercopa, a Recopa e o Campeonato Brasileiro. Mas a partir do momento que em 2021 o Flamengo não ganhou nada, começou a surgir dentro da Gávea uma corrente liderada pelo Landim, pelo BAP, pelo Rodrigo Dunche e outros menos votados aí, para limar esses jogadores, porque eles estavam peitando a diretoria do Flamengo. Peitando a diretoria do Flamengo. Então começou-se ali a falar que os jogadores estavam acomodados. Isso partiu de dentro do próprio Flamengo. Gente, vamos lembrar que o Marcos Braz começou, para não perder o cargo dele, ele começou também a fechar com essa ala, limando os jogadores também. O Paulo Souza é um bode expiatório. A diretoria do Flamengo queria tirar esses jogadores porque eles sabem que eles vão perder força política no futebol para esses jogadores. Então eles estão querendo fazer essa limpa usando o Paulo Souza como bode expiatório. E ele está inventando e estão dando força para ele porque nas invenções dele ele queima jogadores. O exemplo mais clássico é o Everton Ribeiro. Ele tentou queimar o Everton Ribeiro de tudo que foi jeito.
Aí convenceram ele a botar o Everton Ribeiro na sua posição. Eu discuti com alguns colegas flamenguistas na internet, porque eu falei, o Everton Ribeiro vai render melhor na posição em que ele está acostumado a jogar. Ele não bateu na trave. E como o Jorge de Jesus, o Everton Ribeiro não jogava fixo pelo lado direito. Ele flutuava, como a Arrascaeta aparecia pelo lado direito, o Bruno Henrique. Basta olhar os jogos de 2019, gente. Vai lá, não tenham preguiça. Olha lá os jogos de 2019. Olha como é que eles flutuavam, como eles trocavam de posição. Por isso que o Flamengo era imarcável. Então, esses dirigentes, né, estão tentando queimar jogadores do Flamengo. Tem gente da imprensa recebendo dinheiro. Estou falando isso, não tem como provar. Mas não é possível que o Mauro César, por exemplo, esse eu posso dizer talvez de que ele não esteja recebendo dinheiro, mas é muito estranho ele falar do Renato que tomou de 5, que vocês também queriam, foi o Renato no Flamengo. O Flamengo trouxe treinador que tomou de 5. Falava do Abel, Clube do Vinho. Falava do Rogério Ceni, que era o inventor. Engraçado que agora o Paulo Souza ele defende com unhas e dentes, um treinador que chegou no Flamengo com 48% de aproveitamento em todos os clubes que ele jogou. Procura ver a história do Paulo Souza nos times onde ele treinou. E o Mauro César é um dos maiores defensores do Paulo Souza. Ele acha que se o Paulo Souza mandar alguns jogadores embora do Flamengo, Vitinho também não presta, né? Nenhum jogador do Flamengo agora presta, só presta o Paulo Souza. Aí ele vai botar lá um monte de moleque da base, vai botar os jogadores que ele acha que vão fazer as invenções dele, daqui a pouco ele vai botar o Hugo de centroavante. Aí tu me caramba, o cara é um gênio. Então, estranhamente, o Paulo César está defendendo ele. Um cara que se diz Flamengo, né? Que de Flamengo, para mim, ele não tem nada. Para mim, o time que ele torce é o Racing da Argentina. Mas ele diz aí para todo mundo que é Flamengo. Então ele fica aí vendendo que os jogadores do Flamengo são acomodados. Ele é um dos que falam. Mas muita gente na imprensa, e um abraço para o meu ídolo e grande jogadorzinho que está sendo massacrado por estar pensando justamente como eu penso. O Flamengo tem um time muito bom, capaz de fazer frente tanto com o Palmeiras quanto com o Atlético Mineiro, porém está sofrendo na mão de um inventor. Eu faço uma aposta aqui com a diretoria do Flamengo. Contratem o Jorge de Jesus de volta e veja se esse time não vai melhorar 1000%. Agora, a vaidade do Marcos Braz, do Landim e do Rodrigo Dunche, do BAP, não permite, porque o Jesus não esperou a gente. Olha, ele tinha contrato em vigor com o Benfica. Quem estava sem treinador era o Flamengo. Se eles esperassem mais uma semaninha, o Jorge Jesus era o nosso treinador hoje, a gente não estava passando por isso. Eu garanto a vocês que se o Jorge de Jesus voltar para o Flamengo, ele faz esse time jogar de novo. Esse é o medo da imprensa que quer ver São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, como os times fortes de novo. Voltar ao que era antes. Antes era assim, começava o campeonato, qual o favorito? Inter, Cruzeiro, Atlético. Era só o time do Rio, ninguém podia. Então o Flamengo está incomodando. Lá atrás eles falavam que o time do Flamengo era soberbo, que a torcida do Flamengo era soberba. Esses mesmos caras que agora estão limando os jogadores e vocês estão embarcando na onda. Marcos Braz, ele fica viajando. Ele, o amiguinho dele, lá para a Europa, engraçado, ele vai sempre com o Spindle. Vai para a Europa, 2 vezes eles foram para a Europa. Vão para lá, curte o europeu, aí voltam, trazem uma porcaria. Na primeira eles vieram, trouxeram o Domi. E nós vimos o que aconteceu. E mesmo assim o Domi, quando foi embora do Flamengo, deixou o time a 1 ponto do líder. E o Rogério quase conseguiu a proeza de perder aquele campeonato. Não se esqueçam disso. Chegou o Domi, quando saiu do Flamengo, o Flamengo tinha 1 ponto só atrás do líder. O Rogério chegou a ficar a 8 pontos. Não é mérito do Rogério ter ganho aquele campeonato. Se o Diniz não tivesse brigado com o meio elenco do São Paulo teria sido campeão naquele campeonato. São Paulo deu 3 surras na gente. 3 surras no Flamengo. Então, inclusive no próprio Rogério Ceni como treinador do Flamengo. Então, gente, vamos devagar. Quando voltaram agora de novo, foram lá, aí conversaram com A, conversaram com B. Eles conversam com todo mundo. Aí quando trazem o que tem de pior. É o filme se repetindo. Só que agora, eles venderam, na época, os jogadores tinham acabado de ser campeões, acabaram de fazer aquela final espetacular, então eles não podiam vender essa imagem que eles estão vendendo dos jogadores hoje.
Gente, como é que eu posso dizer que tem que sair pela porta dos fundos, dizer que ele ainda não tem lenha para queimar um goleiro como Diego Alves? Até agora não choveu proposta para pegar ele. Primeiro, que ainda não está na época dele fazer o pré-contrato. Segundo, pelo salário que ele ganha no Flamengo. Agora, ele ganha salário pela bola que ele joga. E os caras estão queimando ídolos do Flamengo. Ídolos sendo mandados embora pela porta dos fundos. O Diego Ribas. É covardia o que estão fazendo com o Diego. É covardia o que estão fazendo com o Diego Alves. É covardia o que estão fazendo. Ah, os caras estão velhos. Bota na mão de um treinador. Outro dia estavam querendo, a torcida do Fluminense estava querendo matar o Ganso. Hoje os caras pedem pro Ganso jogar. O Nenê tem 40 anos. Joga bem no Vasco. E a gente está... Ah, porque o Flamengo agora, o Paulo Souza está indo na Europa para tentar trazer o Fernandinho com 36 anos. Gente, não se enganem. Fernandinho com 36, Vidal com 30 e varada também. Os caras vão chegar aqui, vão correr muito. Não vão. Paulo Souza quer formar a panelinha dele. Mesmo assim, mesmo com a panela dele, ele vai fazer o Flamengo passar vergonha. Escreve o que eu estou falando para vocês. Não caiam nessa esparrela da diretoria do Flamengo. Eles não estão... nem o Landim já se reelegeu. Cara, eu vou falar a realidade aqui. Parem para pensar, gente. Landim queria ir para Petrobras. Não foi, não é por causa do Flamengo, não. Não foi porque ele tinha um conflito de interesse, porque era sócio ou amigo de um dos caras que causou esse conflito de interesse. Ele não estava nem aí para o Flamengo, ele já se reelegeu mesmo. Ele podia ir para a diretoria ou para a presidência da Petrobras e ele não estaria nem aí. Ou vocês acham que ele pensa no Flamengo o tempo todo? O Marcos Braz usou o Flamengo como plataforma política. Primeiro para se eleger vereador. Agora ele quer voltar como deputado federal. Eles não estão nem aí pro Flamengo. Não estão nem aí. Faça como Bandeira, pô. Esqueceram do Bandeira. O Bandeira levantou o nosso clube. O que ele fez? Quando ele viu que ele tinha aspirações políticas, ele saiu. Ele tirou o time dele de campo. Pô, agora os caras querem ficar no Flamengo, usando o Flamengo de plataforma política, queimando ídolos do Flamengo, cara. Pô, os caras são ídolos, pô. Tem que ter respeito. O Diego Alves não pode ser banco pro Hugo nunca. Em lugar nenhum do mundo, o Diego Alves pode ser banco pro Hugo. O cara botou o Diego Alves num jogo, o cara falhou. Ah, o Diego Alves tá mal. Tudo bem, tem as lesões, gente, a gente entende. Mas ele inteiro, ele é goleiro, ele tem condições de jogar. A não ser que, pô, agora com o Santos... há de se discutir, porque o Santos está inteiro. Então o Diego Alves, quando voltasse, realmente teria que ficar no banco. Agora, a posição se ganha jogando. Eu não vou ficar escalando jogador porque queridinho do treinador, os caras estão revoltados com ele, porque ele está querendo fazer a panelinha dele no Flamengo, e ele está tendo respaldo da diretoria e de parte de uma mídia de torcedores do Flamengo, que eu não sei nem se são torcedores do Flamengo mesmo, hein? Tem muita gente infiltrada aí, porque sabe que quanto mais o circo pegar fogo, mais fraco o Flamengo vai se tornar. Então, galera, abram bem o olho. Não se deixem enganar. Eles estão manipulando vocês a enfraquecer o Flamengo. Eu estou fazendo esse alerta há muito tempo. Esse treinador é fraco. Não serve para treinar o Flamengo. Mas está todo mundo não, perdão, uma boa parte da torcida e da imprensa apoiando ele. Da imprensa eu sei que tem interesse por trás disso. Tem interessezinho por trás disso. Troca de favores eu sei que tem. Eu não tenho como provar, mas eu sei que tem. Eu acompanho futebol há muito tempo. E eu sei, quando o cara faz as mesmas besteiras que o Domi fazia, que o Renato fez, que o Rogério fazia. Os três eram... O Abel fazia no Flamengo também. Os quatro eram massacrados. O Paulo Souza é poupado. A culpa é... parece que a culpa maior é do jogo. Não é do jogador, cara. Não é do jogador. Porque ele pega o Marinho. Gente, Marinho é um jogadoraço. Cara bom. Ele pega o Marinho para marcar lateral do time adversário. Um jogador de drible, de velocidade, marcando o lateral adversário. Esse é o Paulo Souza. Eu tô avisando, tá? Quem avisa, amigo é. Saudações rubro-negros.